Muito bem, amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Pessoal, muitas notícias vêm. A nova vítima do sistema, trago aqui para vocês mais uma vítima do sistema. O Felipe Martins é perseguido após provas concretas que ele não esteve nos Estados Unidos após 8 de janeiro. Bem, a narrativa construída é que Felipe Martins teria redigido uma minuta golpista, enquanto Câmara e Fernandes supostamente coordenaram monitoramento de autoridades e a pressão sobre o Exército para aderir o golpe. Eles disseram aqui, estão dizendo que eles fizeram pressão para que o Exército aderisse aí ao tal suposto golpe. O advogado de Bolsonaro, ele surpreende a todos em plena decisão aí sobre, inclusive que já foi formada a maioria sobre o caso do ex-presidente Bolsonaro, o pedido de Walter Braga Neto e do ex-presidente Bolsonaro. Em meio a tudo isso, o advogado do ex-presidente Bolsonaro tem um encontro pessoalmente com o ministro do STF. O que será que foi dito? O que será que aconteceu? Por que o advogado de Bolsonaro tomou essa atitude? Em mais um movimento polêmico e previsível, o STF, lógico, formou maioria para rejeitar os pedidos de afastamento dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin. Primeiro que esses três aqui que eu já citei já deveriam nem participar do julgamento. Bem, a dúvida, acusação da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 33 nomes no caso da suposta tentativa de golpe de Estado. Com o STF cada vez mais marcado por decisões políticas e alinhadas ao governo atual, o magistrado que votaram contra a exclusão de Zanin e Dino foram o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Vejam só, foi Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, que nem deveria votar, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Edson Fachin. Como esperado, Zanin e Dino se declararam impedidos de votar em um caso que envolve diretamente o que não impediu que os demais ministros garantissem sua permanência. Muito bem, tomaram a atitude certa, mas já estava tudo planejado. Tudo planejado. Fazem as contas. Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, certo? Carmen Lúcia e Edson Fachin. Aí votariam André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Lógico que a maioria sairia aí na vantagem. Bem, no caso do afastamento de Moraes, outro protagonista de decisões polêmicas contra Bolsonaro, Barroso, Mendes, Toffoli, Fachin, Zanin e Dino, também se posicionaram contra o pedido, garantindo a perseguição ao ex-presidente Bolsonaro que continue sem qualquer tipo de resistência dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas o advogado do ex-presidente Bolsonaro, no mesmo dia em que o STF avaliava esse afastamento dos ministros, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Moraes, sobre a análise da denúncia contra Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas, o advogado do presidente, Celso Vilardi, agendou uma reunião com Zanin. Zanin, que é o presidente da primeira turma, que é esta primeira turma que será responsável pelo julgamento do ex-presidente Bolsonaro e mais 33 pessoas. O encontro ocorreu às 16 horas no Supremo Tribunal Federal e teve como objetivo discutir o andamento do processo. Entenderam? Então, os advogados de Bolsonaro estão trabalhando firme para que o ex-presidente Bolsonaro tenha a chance e que eles não o condenem. O julgamento da denúncia da PGR contra Bolsonaro será iniciado no dia 25 de março, pela primeira turma presidida por Cristiano Zanin. Após o encontro com Vilardi, Zanin se reunirá com outro advogado, o Andrei Fernandes, que representa o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Nogueira é um dos acusados do núcleo 1 da denúncia, juntamente com Bolsonaro e outros 6 aliados. Agora, os recursos que foram apresentados por Jair Bolsonaro, os generais Braga Neto e Mário Fernandes,
que questionaram a imparcialidade gritante dos ministros, realmente, gritante. A defesa de Bolsonaro apontou que Cristiano Zanin, antes de ser ministro, era advogado de Lula e moveu ação contra a chapa de bolsonarista em 2022. Já os advogados dos generais destacaram que Flávio Dino, como ministro da Justiça de Lula, na época dos fatos, e Moraes, o ministro Flávio Dino ministro da Justiça, na época do ato do dia 8 de janeiro. E aí, o Fatos e Moraes, ao favorecer colaborações premiadas, questionáveis, mostraram um claro viés persecutório. E vale ressaltar aqui, pessoal, que houve aquelas denúncias de violação à liberdade de expressão, que foi entregue para a OEA, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, também aqueles vazamentos de mensagens de assessores de Alexandre de Moraes, onde a Folha de São Paulo, através de Glenn Greenwald, jornalista, e Fábio Serapião, colocaram aí esses tais 6 gigabytes, não totalizando os tais 6 gigabytes, colocaram uma pequena parte, mas agora a Glenn Greenwald está calado, amedrontado, com certeza, né? Se o STF tivesse acatado os pedidos, a análise da PGR teria de ser feita pelo plenário, não apenas pela primeira turma, onde Dino, Moraes e Zanin já formam um bloco de controle. O voto dos 3, pessoal, o voto dos 3 já garantiriam aí a condenação de Bolsonaro e os outros que foram condenados pela PGR. Com a decisão previsível, o julgamento seguirá, favorecendo a narrativa da esquerda e ampliando a insegurança jurídica no país. O desfecho final será decidido na próxima terça-feira, dia 25. E Moraes autoriza julgamento de mais um grupo de acusados em processo polêmico. Pois é, mais um grupo. O segundo grupo, rápido, né? Vão ser julgados dia 29 de março. Em mais um capítulo de ofensiva contra aliados de Bolsonaro, o ministro relator dos atos do dia 8 de janeiro autorizou o julgamento de um segundo grupo de denunciados pela suposta tentativa de golpe de Estado. Entre os alvos estão Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF, Marcelo Costa Câmara, ex-ajudantes de ordens do ex-presidente Bolsonaro, Felipe Martins. Com esta decisão, cabe agora ao ministro Zanin definir a data do julgamento. Já definiu para o dia 29, aqui nós já pesquisamos sobre isso, a nossa fonte aqui é o Plano News, que diz aqui o seguinte: o Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 29 e 30 de abril, tá? Falei em março, mas é abril, o julgamento da denúncia contra os acusados do núcleo 2 da suposta trama golpista de 2023, aliás, né? A acusação foi feita pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A data foi definida pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, após o relator Moraes liberar as denúncias para o julgamento. Então, deu para você entender? É isso aí, né? Perseguição política continua. A PGR alega que este segundo grupo teria gerenciado as ações dentro da suposta organização investigada, tentando encaixar qualquer movimento da direita com um ato criminoso. Entre os acusados estão Felipe Martins, ex-assessor especial de assuntos internacionais de Bolsonaro, Marcelo Costa Câmara, Mário Fernandes, general da reserva, ex-número 2 da Secretaria-Geral, Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF, Marília Ferreira de Alencar, delegada, Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal, Felipe Martins, o homem que enfrentou o sistema e agora é perseguido. É isso aí, considerando um dos estrategistas mais influentes do governo Bolsonaro, Felipe Martins sempre foi um defensor intransigente da soberania nacional. O que disse o advogado de Felipe Martins? Ele ficou preso por 6 meses,
Mesmo o ministro, né, relator dos atos, e o delegado Fábio Schor, sabendo, antes mesmo de sua prisão, a sua geolocalização, que ele nunca esteve nos Estados Unidos. Mesmo assim, ele ficou preso por 6 meses, mesmo a sua defesa provando que ele estava no Brasil e não havia viajado, não havia saído do nosso país, do Brasil. A narrativa construída é que Felipe Martins teria redigido uma minuta golpista, enquanto Câmara e Fernandes supostamente coordenaram monitoramento de autoridades e pressão sobre o Exército para aderir ao golpe. Bem, pessoal, é claro, é óbvio que isso não aconteceu. A defesa de Câmara, no entanto, rebate as acusações. O cerco contra Bolsonaro e seus aliados continua, com o STF se tornando um tribunal de exceção, favorecendo uma perseguição implacável contra qualquer opositor do governo atual. O Brasil assiste de camarote a um capítulo sombrio de sua história, onde a justiça se torna ferramenta da retaliação política e a democracia se fragiliza diante um judiciário cada vez mais parcial. É isso aí, pessoal. Uma verdadeira bomba. Hoje, nesta quinta-feira, Felipe Martins, em decreto bomba de Moraes, estica a corda após decisão nos Estados Unidos. Pessoal, é algo surreal o que está acontecendo. Surreal. Eu nunca vi isso na história, em qualquer história. Nós vimos uma das maiores operações, chamada Lava Jato, ser destruída, onde esta mesma operação revelou vários esquemas de corrupção, corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro, onde pessoas assumiram que receberam propinas, onde agora um ministro, com uma canetada só, está liberando vários magistrados da alta corte, liberou pessoas que já estavam condenadas por vazamentos de hacker sobre mensagens entre o juiz Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Mas agora, com a tal da vaza-toga, nada aconteceu. Nada aconteceu. É inaceitável vermos um país desta maneira. Bem, eu peço que você deixe aí o seu comentário também, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Forte abraço e Deus abençoe a todos.